Olá, Paulo. Boa noite. Frazão, boa noite, Frazão. Bem-vindo aí mais uma live. Boa noite a todos. Já já a gente vai começar. Boa noite, Fraza. Aí, Paulo, boa noite. Paulo Roberto, boa noite também. Ô, Jane, boa noite, Jane. Ô, só faixa preta, hein? Opa, Carvalho. Me ajuda, ADD Carvalho. Me ajuda. Aí, Jane, é isso aí. Legal. Muito bacana. Já já o pessoal vai começar a entrar aí. E a gente sempre aguarda aí uns 5 minutos. A gente sempre aguarda aí uns 5 minutos para o pessoal conseguir entrar, acessar a live, ser notificado. E já de antemão... Ah, Ari, agora sim. Legal, Ari. Olha, já de antemão, eu quero desejar a todos aí um feliz, né? Que tenham passado um feliz Dia do Corretor. Parabéns a todos os corretores. Se não fossem os corretores, realmente a gente não ia estar com esses condomínios prontos, com os empreendimentos aí. O corretor, ele é uma profissão, é um profissional importantíssimo na evolução das cidades, na urbanização. Realmente, se não fosse o corretor, eu tenho certeza que, não digo não existiria, mas as cidades elas teriam uma dificuldade muito maior em serem formadas. A presença do corretor é fundamental. Boa noite, Nilson. Aí. Iniciando aí mais uma live, todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui sempre presente. Bárbara, olha a Bárbara aí, boa noite. Feliz Dia do Corretor. E, pessoal, realmente a profissão de corretor ela tem que ser muito valorizada, porque ser corretor de imóveis realmente é uma tarefa diária, é um trabalho diário que é muito árduo, precisa de dedicação, precisa realmente amar a profissão. Eu digo sempre que ser corretor não é para quem quer, é para quem pode. Realmente quem tem a determinação, tem ali a convicção de que ele é a sua própria empresa. Não adianta terceirizar a culpa, colocar a culpa nos outros, ou colocar a culpa no governo, ou nos clientes. Enfim, nós somos, cada um de nós é uma empresa, e o corretor, ele é a sua própria empresa. E nessa noite, ó, o Mariano aí. Boa noite, Mariano. Essa noite a nossa convidada vai ser a Bárbara Castro. Ela é empreendedora, ela tem uma agência de publicidade, jornalista, enfim. Ela já solicitou aqui para acessar. Deixa eu só ver aqui. Para ela falar um pouquinho sobre a história dela e nos ajudar e passar bastante informação de hoje, que é uma noite especial aí, a noite do Dia do Corretor de Imóveis, né? Olha a Bárbara aí. Bárbara, boa noite. Boa noite. Primeiro, Que deixa eu dar parabéns para os corretores que estão aqui, né? Hoje é Dia do Corretor. Parabéns, Serafim. Parabéns para todo mundo que está aqui. Imagino que a maioria aqui é corretor, corretora. Então, é um dia que tem que ser registrado. Então, parabéns para vocês. Que esse dia sirva para vocês replanejarem ou planejarem novamente e terem novas conquistas a partir desse marco aqui, que é o dia de hoje. bacana, bacana, Bárbara. Então, você é a nossa convidada hoje, um dia especial, uma convidada especial, e eu queria que você falasse um pouquinho. Por quê? Eu estava comentando ainda um pouquinho antes de você entrar na live,
que cada corretor é a sua própria empresa, independente se ele é um autônomo, se ele tem um escritório, ou se ele trabalha numa empresa, ou grande ou pequena. Então, ele é a própria empresa dele. Né? É a história do você SA, né? O eu presa. Né? Cada um tem que cuidar de si, acordar de manhã, fazer o seu trabalho diariamente e encerrar o dia com as suas tarefas, né? Com aquela sensação de que ele realizou. O que você pode falar para a gente aí? Qual é a tua visão do empreendedor nos dias de hoje, do corretor como empreendedor? Não, primeiro, quando você me convidou, eu falei, bom, o que eu vou falar desse, como é que eu vou ajudar esses corretores, porque o meu trabalho no dia a dia, fora, em paralelo à agência de marketing, é ajudar empreendedoras a melhorarem a gestão dos seus negócios. E muitas dessas empreendedoras são realmente você SA. A gente brinca mais como eu presa, né? Que é a empresa de uma pessoa só. E aí, quando eu percebi que existia sim uma relação, então o corretor, ele não tem um vínculo empregatício, né? Se eu estiver errado, você me corrige, com as imobiliárias, com as corretoras com os trabalham. Então, eles acabam ficando responsáveis por todo o processo de gestão do próprio negócio deles. Tem Então, razão. são eles que têm que prospectar, são eles que têm que gerar relacionamento com os clientes, são eles que têm que organizar as suas finanças, são eles que têm que, ao longo da vida, planejar suas metas, planejar seus objetivos, suas conquistas. E, nesse sentido, tudo que eu falo para as empreendedoras, para os empreendedores, serve, sim, como os mesmos marcos que um corretor que quer crescer na profissão, e a gente imagina que todo mundo que esteja aqui buscando conhecimento, buscando capacitação, tem esse objetivo de crescer. Então, sim, alguns pontos, alguns aspectos que eu lido no dia a dia como empreendedora e que eu falo para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, tem a ver com os principais aspectos que eu entendo que o corretor deve se preocupar no dia a dia deles. Ah, legal. Ah, isso é bacana. Pessoal, olha, quem quiser ir lá acessar o feed, né, da Bárbara, vai lá, segue ela tem muita dica de empreendedorismo, ela ajuda muito. Bárbara, você é mais voltada para o empreendedorismo feminino, não é isso? Isso, na verdade, eu comecei a fazer isso porque eu sou jornalista por formação. E quando eu abri meu negócio, minha agência de marketing, 14 anos atrás, eu não entendia nada de organização de negócios, de gestão de negócios. Então, eu tive que aprender finanças, eu tive que aprender a área comercial, eu tive que aprender vendas, contabilidade. E eu vi que isso é uma dificuldade muito grande das empreendedoras que estão começando seus negócios. Então, sim, hoje, até por conta da minha experiência em marketing, a gente entende, você provavelmente também faz isso no seu negócio, a gente tem que definir um nicho para atuar. E geralmente a gente atua naquele nicho que a gente tem mais afinidade, mais conhecimento. E aí eu resolvi ajudar as empreendedoras a administrarem seu próprio negócio, seja um negócio de você SA ou já com uma equipe grande, uma equipe multidisciplinar. Aí depende muito do ponto que essa empreendedora esteja em seu Ah, negócio. certo. Pessoal, compartilhe. Tem aí esse aviãozinho, compartilhe com aquele amigo ou amiga que você acha que tem a aprender, que tem a ter conhecimento com essa live, e compartilhe, chama ele para assistir também, ou ela para assistir. É muita informação que a gente tem, todas as lives de quinta-feira, procuro sempre ou falar de algum assunto importante, que sempre agregue valor, ou trazer sempre um profissional que nos ajude a conhecer um pouquinho mais, a explorar um pouco mais a arte de ser corretor. Por que eu falo arte? Porque realmente ser corretor é uma arte. É o que eu brinco dizendo que para você ser um faixa preta na corretagem, você tem que praticar, se dedicar e aprender todos os dias um pouco mais. É isso que faz você crescer. Mas, Bárbara, me diz uma coisa. O que você acha, qual a tua visão do corretor, do profissional, em termos de imagem pessoal? O que você pode nos ajudar falando um pouco mais como o corretor, o corretor ou corretora, tá? De uma forma geral, promover a imagem do profissional, se valorizar, ter uma postura. O que você pode nos ajudar dando algumas dicas aí? Antes de eu falar sobre isso, eu queria falar sobre essa questão da live que você comentou, porque a gente fica imaginando o seguinte, existem várias formas de a gente se capacitar, de a gente buscar conhecimento.
E a gente sabe que tem muita concorrência de live, tem live acontecendo ao longo do dia inteiro, principalmente agora, nesse momento de pandemia. E às vezes as pessoas ficam saturadas, né? Ah, eu vou assistir mais uma live. Então, o que eu costumo indicar para as pessoas para quem eu faço mentoria? Vai buscar aquelas pessoas que realmente agregam valor para o teu negócio, né? Então, tem tanto conhecimento. Então, eu entendo que o Serafim tem um conhecimento muito grande na área de gestão imobiliária. Então, vou ouvir as lives, porque você pode ler livros, mas quando você tem a experiência de alguém para passar para você, né, que já trilhou um caminho e tem como passar conhecimento de uma forma mais leve, de uma forma interativa, eu acho que é o melhor caminho. Então, buscar pessoas, assim como você está fazendo, né? Que tenham a ver com o teu negócio. Então, quem é aqui corretor, busca, assista a live do Serafim, assista a live de outras pessoas que também façam esse trabalho. Mas é importante essa capacitação sempre, né? Eu acho que isso é um ponto que é importante a gente frisar, que tem sempre que estar conhecendo e buscando novos conhecimentos. Então, esse é um caminho aí bacana que você está fazendo. Quero te parabenizar por isso. Obrigado. Mas respondendo em relação à imagem pessoal. A gente sempre se preocupa, talvez você também faça isso, e eu fiz isso por muito tempo, de me preocupar com o conteúdo que eu ia entregar, né? Então, no meu caso, conteúdo relacionado a marketing, com esse relacionamento a marketing digital ou apresentação comercial. Então, esse era o meu foco principal. Se era PowerPoint, se era um material impresso, não importa. Esse sempre foi minha maior preocupação. E eu acredito, Serafim, que a maior parte das pessoas tem essa preocupação, né? De levar o material para o cliente, para o prospecto, que seja o melhor possível. Exato. Mas quando a gente estuda neurolinguística, quando a gente estuda programação neurolinguística, o cérebro das pessoas, a gente percebe que essa preocupação que a gente tem no dia a dia não é a mais eficaz. Porque se você olhar a forma como as pessoas formam a percepção sobre o outro, ela está relacionada muito mais à voz, à imagem, à roupa, aos gestos, a forma como a pessoa anda, a forma como a pessoa te olha. E só 10% da percepção que o outro tem sobre você está relacionado ao conteúdo. Ou seja, quando você encontra alguém pela primeira vez, ela vai... Isso não é alguma coisa que seja voluntária, né? É instintiva. A pessoa já faz uma percepção a seu respeito da forma como você fala, se veste, cumprimenta, olha no olho, ou como você se esquiva. E só quando você vai começar o seu conteúdo propriamente dito, a pessoa já formou uma percepção sobre você. Já analisou, né? Já te analisou, mas não é uma coisa programada, né? É instintiva. Então, a forma como você se veste no cérebro dela já quer dizer alguma coisa. Ah, esse cara aí, ele é um alto executivo. Esse cara aí parece que não sabe nada. A forma como você fala, como você aperta uma mão. Então, a gente se preocupa muito com essa questão do vou levar aqui a proposta, vou levar aqui a oferta. Mas antes disso, a pessoa já formou uma opinião sobre você. Mas por que eu estou falando isso? Porque não é para se preocupar só com o quanto você sabe vender, o quanto você sabe sobre o empreendimento. É um conjunto da obra, né? Então, é a forma como você vai se apresentar, se direcionar a pessoa. Isso vai formar a sua imagem antes de você abrir a boca, né? Engraçado isso. Então, essa questão de ter cuidado com a imagem pessoal. E a imagem pessoal não é você andar super bem vestido ou você falar de uma forma mais sofisticada, não. É você se adequar ao teu público, né? É você ter sinergia com esse público. Mas é uma percepção que às vezes as pessoas deixam de lado. Ah, eu sou um ótimo vendedor. Ah, eu tenho os melhores produtos, os melhores empreendimentos, os melhores lançamentos. E esquece que é o conjunto da obra e que essa parte não é a principal. Claro que o produto é importante, óbvio. A forma como vai negociar é importante? Sim. Mas isso vem depois da percepção que a pessoa tem de você. E aí, quando você tem uma boa imagem, você já abre portas, né? Então, é um cuidado que eu entendo. Todo empreendedor, todo corretor, todo você, todas as pessoas de uma forma geral, né? Devem ter esse cuidado com a imagem pessoal em todos os sentidos. Não, você tem razão. E você falou um pouquinho antes sobre aprendizado, sobre conhecimento. E todo aprendizado que a gente tem, todo conhecimento que a gente adquire, tem que ser colocado em prática. Quando você aprende algo que é importante, que você vê que agrega ali ao teu trabalho, ao teu dia a dia, à tua profissão,
você tem que utilizar aquele conhecimento. É a mesma coisa, se você não fizer isso, se você só ler um livro, se você ler dicas, ou você assistir uma live, seja a nossa live aqui semanal, ou qualquer outra live do mercado imobiliário, no caso, falando da profissão de corretor de imóveis, e você não aplica, é como você ler um livro de musculação sem ir na academia e esperar que no final do mês você fique forte, você crie musculatura. Ora, não adianta só ler um livro, só adquirir conhecimento. Como fazer? Você tem que praticar. É a prática que leva à perfeição, ou quase perto dela, mas é justamente a prática que vai fazer você crescer diariamente. E muitas das vezes você cresce diariamente e nem percebe, você só vai perceber ao longo de 6 meses, de um ano, quando você olha para trás e você vê que realmente aprendeu bastante coisa, que você progrediu. Mas isso é muito legal. E vem cá, a gente fala de profissional, fala de marketing pessoal, de procedimento, de postura, de vestimenta, de conhecimento. E falando da base que é importante para todo vendedor, para todo corretor de imóveis, que é a base de clientes. Como você explica, como você ensina as suas alunas nos cursos que você dá, como você faz, como você orienta nessa questão da base de clientes? Primeiro, assim, eu considero que a sua base de clientes é o maior ativo que você tem no seu negócio, né? Então, você pode, se você tem um estabelecimento físico, você muda de estabelecimento. Muitas vezes você tem um ponto, né, de vendas e para você mudar, você tem que começar de novo. Então, na verdade, o que é importante aí é a sua base de clientes. E é uma coisa que você tem que cuidar ao longo do tempo. Tem gente que entende que entrou em contato com um cliente, vendeu, acabou o assunto, rasgou o papel do contatinho dele e bora começar tudo de novo, né? E aí você vai estar sempre começando do zero. E existe uma máxima em marketing que diz que é muito mais caro você conseguir um cliente novo do que você manter um cliente ativo. E eu acho que isso serve para qualquer segmento, porque às vezes eu vejo que na corretagem, como a gente não compra imóvel, a não sei que seja um investidor, a gente não compra imóvel todo dia, né? A gente não aluga imóvel todo dia. Mas a gente compra, sim, a gente indica para alguém, quando a gente gosta de um serviço, a gente indica. Então pode ser até que eu não vá, que eu compre um imóvel hoje, só vá comprar daqui a 10 anos um outro. Mas pode ser que se eu fui atendida por um corretor e fiquei impressionada por aquele atendimento, quando alguém do meu conhecimento vai comprar também, eu vou indicar. Olha, tem o Serafim, que foi um ótimo corretor, tem o fulano, eu te dou o contato, porque ele vai te atender super bem. Então, manter essa base de clientes em todos os momentos desse contato, seja antes de comprar, seja quando acabou de comprar, seja depois, é importante, para que essa base vá sempre crescendo. E aí eu acho que tem 2 aspectos que são bem importantes. Um é você estar sempre se preocupando, 3 aspectos, né? Na verdade, um aspecto é você estar sempre preocupado em aumentar essa base, né? Então, já tem uma carteira de clientes, então estou aqui sentado esperando alguém me chamar. Não é assim. Então, busque sempre formas de aumentar essa base de clientes. É um ponto 1, sempre crescendo. O segundo ponto é você ter essa base realmente organizada, né? Porque eu vejo que às vezes a nossa cabeça não guarda tudo, né? Então, é importante você ter uma organização desses teus contatos, né? Não é uma bagunça de nomes guardados numa agenda. Tem que ter um histórico, o que você mostrou para esse cliente, o que ele comprou, o que ele gosta, o que ele não gosta num imóvel, né? Agora falando especificamente, porque aí você já vai conhecer, tem família, não tem família, é solteiro, é separado, é viúvo. O que você puder anotar de que você entenda que seja relevante, né? Data de aniversário, enfim, vai anotando para você ter uma base realmente que você possa segmentar. E o terceiro ponto é que você gere relacionamento, né? Então, é aumentar sempre a base, é tratar essa base não como informações, como dados, né? Mas como informações úteis mesmo para o teu dia a dia. E, na medida possível, gerar relacionamento, porque é muito ruim você só fazer oferta, né? O ideal é que você consiga criar um canal de relacionamento que seja que você dê informações úteis para o teu cliente ao longo do tempo. Então, acho que esse é um segredo das pessoas que vendem muito, daquelas pessoas que estão sempre correndo atrás do cliente, né?
E quando você gera relacionamento, o cliente vai te procurar, ele não vai esquecer de você se você for um bom profissional. Até porque pesquisas indicam que no mercado imobiliário, a jornada do comprador, que é aquela que, onde ele começa a procurar um imóvel até o momento que ele fecha, geralmente leva um ano, pessoal, leva um ano. Por que, que o corretor normalmente não percebe isso? Porque quando você atende o cliente, ou você atende aquele cliente, quem aqui nunca atendeu um cliente que diz assim, olha, comecei a procurar agora, eu comecei hoje, comecei essa semana, eu comecei semana passada a procurar imóvel. Ou quando você percebe que esse cliente já está no momento de decisão, que ele já passou, já viu vários empreendimentos, já foi atendido por vários corretores, e eu quero fazer aí também um parênteses, mas quando esse cliente já foi atendido por vários corretores e ele já está próximo do momento de compra. São raros os casos de corretores que levam 6 meses, às vezes até um ano, acompanhando aquele cliente até o momento de compra. Então, pesquisas indicam que os clientes levam, a jornada do comprador de imóveis leva em torno de um ano. Né? Então, é importante dar esse acompanhamento, é importante esse relacionamento, conhecer cada vez mais a necessidade do cliente, essa dor que o cliente, quando a gente fala dor, não é uma dor física, é uma dor que muitas vezes o cliente tem e nem sabe a necessidade, essa dor é a necessidade dele. É importante o corretor conhecer, sim. E em relação... Pois não. E em relação a essa questão que você falou, eu nem sabia que era um prazo tão longo assim, de um ano. Mas assim, quando a gente fala de manter relacionamento, não é que você vai ficar ligando todo mês para o corretor, né? Para o teu cliente, não? Ele vai comprar, não comprou? Eu acho que existem várias formas de você fazer esse relacionamento. E hoje em dia a gente tem uma forma que é muito fácil, que são as redes sociais. Então, se você na tua rede social, você, por exemplo, dá dicas úteis para esse, pensando nesse teu cliente, o que meu cliente ia gostar de saber? O que para o meu cliente é útil? Você não vai estar ligando para ele todo dia, mas se ele está te seguindo no Instagram, por exemplo, ele já vai ver, nossa, mas aquela dica do Serafim ali foi útil. Nossa, aquilo que o Serafim falou, eu nunca tinha pensado sobre isso. E aí, na hora que ele tiver que novamente voltar naquele processo, ele já está com... Você está lá, é top perfumário, você já está na cabeça dele, ele vai, esse corretor aqui foi útil para mim. Então, eu vou entrar em contato com ele. Então, não é só você ficar ligando e perguntando, comprou, não comprou, quer ver outra coisa, porque chega uma hora que pode saturar e se sentir pressionado. Mas existem formas diversas. Eu acho que é um conjunto de ações que você pode fazer para continuar com esse relacionamento. Verdade. Inclusive, você falou do cliente seguir nas mídias sociais. A gente falou em live anterior, que inclusive está lá no feed, é só ir lá acessar, lá no meu feed. Essa live está gravada, a live da semana passada, orientando como o corretor deve proceder com a bio dele, que é o que ele escreve lá no perfil dele do Instagram. Então, quem quiser, depois vai lá, depois dessa live aqui, vai lá, assiste, está lá. Agora, o que eu queria falar é que o corretor, quando eu falei do parênteses, abri um parênteses, o corretor ele tem que ter muito cuidado, porque o corretor ele não é um aplicativo onde o cliente instala e desinstala a hora que quer. Ele não pode se tornar um aplicativo, falando no sentido figurado. O corretor ele tem que se mostrar competente para que o cliente, perceba a necessidade que tem de ter assessoria, de ter a consultoria, de ter a ajuda, a intermediação desse corretor na conquista de um imóvel. Então, isso é muito importante ter esse cuidado. Quem é corretor, está aqui, sabe bem o que eu estou falando. Geralmente, o cliente, quando tem um contato com o corretor, ele mede o corretor pela rasante, sempre pelo pior atendimento. Aliás, de uma forma geral, todos nós procedemos assim, não em relação a corretor só, mas qualquer profissão. Quando a gente é atendido mal por um profissional, o próximo profissional que a gente esbarra, que a gente tem contato, a gente meio que fica já ressabiado. A gente vai medir, antes de conhecer aquele profissional, pelo anterior. E se o anterior fez um mau atendimento, a gente meio que mede, já é inconsciente. Então, o que você tem que fazer? Dar o seu melhor. Mesmo no atendimento que você perceba que esse cliente pode até não vir a comprar naquele momento, não desanime, dê o melhor atendimento possível, porque eu tenho certeza que você vai fazer a diferença naquele atendimento e na jornada, nessa jornada
do cliente também. Bárbara, eu ia te perguntar naquela hora, em relação aos canais de vendas, o que você acha que pode o corretor utilizar? Qual é o benefício que o corretor pode ter dos canais de vendas? Bom, ontem eu até falei sobre isso lá no programa de rádio que eu participo, que a gente estava falando sobre multicanal, né? Então, hoje não tem como você dizer que você não tem como manter relacionamento com o teu cliente, né? Ah, eu não gosto de Facebook, ah, eu não gosto de WhatsApp. Eu não... Sim, você tem algum canal que você vai ter afinidade, que você vai conseguir falar, não, aqui eu consigo, ou pode ser YouTube, não importa. Algum canal você vai conseguir se identificar. E aí eu acho que não existe aí uma receita de bolo, né? Não só por conta de que existem clientes que são mais afeitos a uma rede social ou outra, né? Então tem clientes que não tem Instagram nem Facebook, mas provavelmente tem WhatsApp. Tem uns que são mais velhos, que aí também tem perfil por tipo de canal. Então são mais velhos, ou são classe CD que preferem o Facebook, ou são mais jovens, preferem o Instagram, são adolescentes, preferem o TikTok, não importa. Você tem que identificar onde é que está o teu cliente, né? Então não existe, mas o Instagram não é o que está bombando. Depende, se o teu cliente está lá, se o teu cliente estiver lá, foca no Instagram. Não, meu cliente ele está o dia inteiro no YouTube. Ok, vai para o YouTube. Então, acho que o primeiro ponto é você identificar onde que o teu cliente está, né? Qual que é a rede social, qual o canal que ele está. E se também não tiver em rede social, ok, procura qual é o canal que ele se comunica. Ele está sempre. É o telefone que vai funcionar para ele? Usa o telefone. Não importa. O que você tem que criar é identificar qual é esse canal. E hoje, claro, que a gente acaba focando mais no digital, porque ele é mais ágil, porque ele é mais simples de se conectar. Mas acho que o principal ponto aí é você identificar onde que está o seu cliente. E aí sim, concentra seus esforços nesse espaço. Não só para você vender, mas sobretudo para você gerar relacionamento. Porque, como o próprio nome diz, né? A gente cansa de falar isso, é rede social. Então, para você se você socializar. Então, não vai caindo em cima, fazendo do seu Instagram, por exemplo, uma panfletagem digital, um catálogo de imóveis. Não é isso, né? Você gera relacionamento pela rede e, a partir daí, você consegue fazer uma oferta e você já gerou autoridade, você já se conectou e você provavelmente vai ter muito mais resultados do que se você nunca tivesse falado com aquele cliente e já joga de cara uma oferta. Ele, opa, mas eu nem te conheço, por que eu vou comprar de você? A gente tende a comprar de quem a gente conhece e confia. Então, o grande segredo de todas essas ferramentas é você gerar o relacionamento para conseguir ganhar confiança e, a partir daí, vender. A gente gosta de comprar de quem a gente confia, né? De quem a gente conhece. É verdade. Aí até o cliente, ele compra pelos motivos dele e não pelos motivos do corretor. Isso é muito importante, o corretor ter sempre isso em mente. O cliente compra pelos motivos dele. Então, é importante você conhecer o que esse cliente está precisando, o que ele está buscando para você oferecer o imóvel certo. Né? Porque é importante ter esse acompanhamento, ter essa evolução no atendimento, para você ir identificando aquilo que o cliente quer, porque a concorrência ela está acirrada. Se você não tiver um diferencial, você como corretor não tiver um diferencial, você não vai conseguir desenvolver o suficiente para ser um corretor faixa preta, ser um corretor de sucesso. Né? Então, é importante ter esse cuidado. E aí, a Bárbara falou do relacionamento. E aí vai um hackzinho, uma dica para você, corretor, que usa o WhatsApp para falar com o cliente. Eu já, em live passada, eu falei sobre o WhatsApp Business, e é muito interessante, e quem gastar um tempinho lá para aprender, e tem muito material no YouTube falando sobre a utilização do WhatsApp Business, mas quando você mandar uma mensagem para o seu cliente, alterne entre mensagem escrita e mensagem falada. O cliente precisa entender que existe uma pessoa do outro lado, um profissional do outro lado atendendo ele. Então, quando você manda um áudio curto, falando, não, por favor, não é explicando o empreendimento, mas falando frases curtas, ou de marcar uma visita, ou alguma coisa assim, o cliente percebe na tua voz
realmente que existe uma pessoa do outro lado que está lhe dando atendimento. Então, alterne sempre entre mensagens escritas, digitadas e também áudio para o cliente. E E, sabe o que eu pergunto? pois não, fala. Você falou do Claro, WhatsApp, uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, para as minhas alunas, é que o WhatsApp ele é muito pessoal, né? Porque quando você vai, quando tem, por exemplo, o Instagram, o Facebook, o YouTube, quando você quer acionar, você vai lá e olha, né? Você, quero no YouTube, quero no Facebook, quero no Instagram. O WhatsApp está ali o tempo todo. Você está o tempo todo ou com a família, ou com o trabalho. Você está ali o tempo todo acionando o WhatsApp. E as pessoas, muitas vezes, acabam fazendo praticamente um spam. Mesmo que você tenha salvo lá o contato. Então, assim, eu quero mandar... verdade. Não é corretagem, não é o corretor. São pessoas de uma forma geral. Então, eu estou vendendo uma caneta, eu vou lá e posto na minha lista de transmissão uma caneta. Eu não falo bom dia, eu não dou um oi, eu não contextualizo, eu simplesmente pego o meu produto e taco lá. E ninguém gosta disso. Eu, quando recebo, não gosto, você provavelmente não recebe, e todo mundo que está aqui também deve acontecer isso. Então, na hora que você vai invadir o WhatsApp da pessoa, é como meio que peça licença, né? Então, fala: oi, fulano, tudo bom? Eu tenho aqui uma novidade, quero te contar, quero te apresentar. Posso falar? Posso mostrar? Faz uma introdução. Ninguém entra, ninguém abre a porta e vai entrando na casa das pessoas, né? Então, para mostrar alguma coisa. Então, acho que ter esse cuidado, principalmente no WhatsApp, é importante. Que no e-mail você abre a caixa quando quer, no Facebook, no Instagram também. Mas o WhatsApp é muito invasivo. E você pode até ter um bloqueio, né? Perder um cliente porque você parece inconveniente, parece chato, parece insistente. Então, é o relacionamento antes da venda, né? É o cuidado em lembrar que você está falando com alguém, não é ali mais um número, vou mandar para... Porque a pessoa percebe que é lista de transmissão, né? Percebe, sim. E o que você falou do cliente bloquear, do lead bloquear o corretor, esse é o menor dos males. Porque se houver uma denúncia, eu acho que todo mundo aqui que utiliza o WhatsApp sabe que dá para bloquear e denunciar, dependendo do número de bloqueios, de quantidade de vezes que você faz isso, o WhatsApp pode te bloquear sim, e corre o risco de você até perder o número do WhatsApp. Então, quem está aqui ouvindo, quem está assistindo a live, que utiliza o WhatsApp do próprio número para contactar clientes, use com moderação, porque se usar de uma maneira impulsiva, corre o risco de ser bloqueado e de perder o número. Então, imagina, você tem um número de telefone que não tem mais WhatsApp. Hoje está praticamente associado o número do teu telefone ao número do WhatsApp. Andam juntos. É um casamento que tem que durar para sempre. E não é fácil, não, você conseguir recuperar o WhatsApp. E não só você perde aquele número, como você também pode perder outras vendas, né? Porque um cliente que não fala com você há um tempão tinha aquele número. Aí como é que você faz para você conseguir falar de novo? Vai dar um trabalho danado. Então, é um veículo muito útil, tem uma conversão muito grande, mas tem que saber usar, né? Porque a pessoa fala assim, eu vou mandar para 256 ao mesmo tempo, sem menor, porque alguém vai me responder. Mas se você tiver um cuidado especial nessa mensagem, o teu retorno vai ser muito maior, com certeza. E não vai sofrer bloqueio também. Certo. E você falou que você tem as suas mentoradas, você ministra cursos, né, sobre empreendedorismo, sobre marketing pessoal. E qual é o processo que você ensina, esse processo de venda até o ponto final, do ponto A ao ponto B? Como o profissional de vendas ele deve se comportar em cada fase? Como ele deve se organizar, como ele vai fazer desde a prospecção, do contato com o lead, até a hora de um fechamento de uma venda? Isso é uma pergunta bem curiosa, porque quando eu falo de processo para as empreendedoras, eu falo que, na verdade, o processo tem muita relação com o padrão, né? Então, como é que se eu tenho uma empresa, por exemplo, e sou uma só, para eu conseguir fazer alguma coisa com excelência, eu tenho que ter padrões, né? Eu tenho que ter passo a passo, eu tenho que ter um método, eu tenho que ter uma forma para chegar sempre ao mesmo resultado. Então, desde o início do processo, seja comprar matéria-prima, seja prospectar, não importa. Para eu manter um padrão, para que eu sempre saiba o que eu vou entregar, eu
tem que ter ali um processo, né? Que é esse passo a passo que a gente vai fazer, seja serviço, seja produto, seja indústria, não importa. E aí, quando a gente tenta aplicar isso para o vendedor, né, em qualquer tipo de produto, ele acha que ele só faz parte de uma etapa desse processo, né? Não, eu só vendo. Mas, assim, o vendedor que só pega o produto ou serviço para apresentar para o cliente, ele vai ter muito menos sucesso do que aquele que entende toda a cadeia, né? Então, trazendo aqui para o teu universo. Se eu me preocupo só, por exemplo, com a tabela, né? Que vocês costumam ter tabelas e tal. Isso, tabela de vendas. A tabela de vendas, dizendo ali a metragem, número de quartos, enfim, quais as plantas, quais as unidades estão disponíveis. Eu estou pegando só um elo, né, de toda a cadeia. Ah, Bárbara, mas eu não prospecto, eu não fecho negócio, eu não faço escritura. Ok, você tem você tem que ser especialista no seu quadradinho ali. Mas para você conseguir envolver o cliente, ajudar toda a equipe, ser ajudado por toda a equipe, você tem que conhecer sim todo o processo. E aí eu entendo que é para qualquer profissional de qualquer área, né? Porque se você vai conduzir o cliente, mas o cliente tem alguma dificuldade de documentação, você não pode pegar aquele cliente e jogar na mão de uma outra pessoa. Essa aqui é a caixinha de quem entende de documentos. E aí você fica ali só esperando aquele outro profissional fazer um bom trabalho ou não. E se não fez, eu perdi o cliente por culpa do fulano. Não. Você perdeu o cliente porque você simplesmente pegou o cliente e entregou na mão de outro. Né? Então, se você não conhece o processo, eu não conheço. Às vezes, agora como cliente, né? Eu já fui ver imóvel e eu confesso que eu adoro ver imóvel, que eu sou o terror dos corretores, porque eu amo ver imóvel. Mas se você só está preocupado em mostrar que mas eu nunca vim aqui, porque acontece muito isso como cliente, né? É a primeira vez que eu venho nesse imóvel também. Então, você está conhecendo junto com o teu corretor, então, na cabeça do cliente, né? Poxa, mas ele nem teve o cuidado de ver se o imóvel era bom, não era. Na verdade, nem se é bom, se é ruim. Se está adequado ao que eu falei que eu desejava. Então, se você conhecer bem o imóvel, você conhecer bem as condições de pagamento, você poder tirar a dúvida do cliente se ele precisar de um documento, se ele precisar de um financiamento, se ele precisa... Ou seja, se você não conhece o processo inteiro, você realmente vai ficar refém de outros profissionais dessa cadeia para te ajudar a fazer a venda. Então, não é que você vá ser especialista ou ter que fazer do início ao fim do processo. Mas se você conhece todas as etapas, para você, a partir daí, conseguir ajudar sempre que necessário o seu cliente, como um aliado dele nesse momento, eu acho que a sua possibilidade de vender aumenta muito mais, porque também aumenta a confiança desse cliente em você. Porque ele não fica ali, não, agora não é comigo, agora é com fulano. Ninguém gosta disso. Não, agora não é mais comigo, né? Então pega a bola e joga para outro. O cliente quer, em qualquer tipo de negociação, ele quer se sentir protegido, acolhido, entendido. E aí eu acho que faz parte de um bom profissional saber tudo que pode acontecer, prever tudo que é possível. Mesmo assim vai ter imprevistos, mas tudo que ele pode prever para deixar o cliente mais seguro. Ainda mais que quando a gente fala de imóvel, as cifras são muito altas, né? Não é alguma coisa que você compra um dia e vendo no ar, não gostei, boto na gaveta. Não, são sonhos envolvidos, é a economia de uma vida toda. Então, ele quer ser especial ali. E acho que o conhecimento, que é o nosso maior bem, né, é importante nesse momento. Não, o que você falou é verdade. Conhecer todo o processo, de ponta a ponta, mesmo que você não faça. Eu brinco eu digo que é a teoria da pastelaria. Numa pastelaria, todo mundo tem que saber fazer pastel. Porque se um dia o pasteleiro, chefe, faltar, não vai ter pastel. Então, trazendo para o meio da corretagem, você precisa, sim, saber do início ao final. Que você não saiba hoje ou amanhã, mas coloque isso a partir de hoje, a partir de agora, na tua mente, na tua cabeça, que você tem que saber o processo do início ao final. Desde o atendimento do lead, desde a visita até o fechamento
e até a assinatura, seja de um lançamento, ou seja uma assinatura de um imóvel de terceiros, o imóvel pronto, o imóvel chamado também de imóvel avulso. Então, saiba todo o processo, mesmo que você tenha alguém que te acompanhe. Não fique refém simplesmente de terceiros. Eu tenho um amigo, já está há muito tempo no mercado imobiliário, e ele diz o seguinte: existem corretores que são iguais aos jogadores de futebol, que fecham os olhos, chutam a bola lá para frente, para torcer para alguém do mesmo time pegar e fazer um gol. Então, não seja esse jogador que fecha os olhos e chuta a bola torcendo para alguém fazer o gol para você. Saiba todo esse processo e acompanhe, logicamente, dentro do possível, que a gente está falando aqui, que temos autônomos, nós temos profissionais que trabalham junto a imobiliárias grandes, aí é claro, tem o fechador, tem o jurídico, tem o advogado, tem a secretaria de vendas, tem toda uma estrutura que dá apoio ao corretor no fechamento. Lógico, você não vai tomar da mão do advogado, do fechador da sua empresa para dizer, não, Serafa falou que eu que vou fechar, eu tenho que fazer. Não, não vá fazer isso. Eu estou dizendo que você tem que saber qual o processo, procure conhecer. Se você trabalha numa empresa grande, procure conhecer qual é o processo, o procedimento dentro da empresa, se não custa nada. Quanto mais você souber, mais você vai ter experiência e vai te ajudar na tua profissão de corretor de imóveis. É verdade, Bárbara? Verdade. E em termos da organização financeira, Bárbara, o planejamento, o que você explica para as tuas mentoradas, para as tuas alunas, o que pode trazer para o nosso meio da corretagem, que pode nos ajudar, pode ajudar os colegas que estão aqui como corretores? É curioso que quando as empreendedoras chegam até mim, uma das primeiras perguntas que eu faço é: qual que é a sua grande dificuldade? Qual que é o seu grande desafio? Para que eu possa saber qual é o cenário dela, para que eu possa ajudar. E quase na maioria das vezes elas falam para mim: o meu problema é falta de dinheiro. E aí o que eu costumo dizer é que antes de avaliar o quadro, eu já mostro para elas que falta de dinheiro não é o problema delas, né? A falta de dinheiro é a consequência do que elas têm feito, né? Se você não tem planejamento, se você não tem metas, se você não tem organização financeira, se você não poupa, se você não investe, se você não sabe gastar o seu dinheiro, a consequência é que você não vai ter dinheiro, né? Mas não é a falta de dinheiro que está te trazendo, assim, é você não saber administrar o que tem que vai fazer com que você, meu grande problema é a falta de dinheiro. Não. Então, o problema é que você não administra bem o que tem, não administra bem o seu negócio, não administra, mesmo que você tenha um salário, né? Não administra bem o seu dinheiro e a partir daí você fica sem resultados. E isso acontece para quem tem salário, para quem é empreendedor, imagino que possa acontecer também com o corretor. E a questão da organização financeira é muito importante. E o primeiro aspecto aí é o planejamento. E pelo que eu conheço do universo da corretagem, você não tem garantia de que você vai vender um mês, né? Você pode vender muito no mês, você pode não vender nada por 2 meses. E naquele mês que você vende muito, você não pode assumir que aquela ali é sua renda mensal. Então esse mês eu ganhei X mil reais, então eu posso gastar X mil reais e viver como se essa fosse a minha renda mensal. Não é? Assim como você também ainda não deveria ter que, no mês que você não vendeu nada, ficar endividado porque você não tem vendas. Porque, na verdade, quando você vendeu, você devia ter reservado uma parte daquele dinheiro para aqueles meses que você poderia não vender, porque você já sabe que isso pode acontecer. Né? A gente fala que quem tem emprego e pode perder, essa pessoa tinha que ter uma reserva financeira. Quem já sabe que não tem um valor mensal por mês, tem uma razão dobrada para pensar nisso. Bárbara, mas não é fácil. Claro que não é fácil, mas pior ainda quando você não tem esse planejamento. Né? Então, se você não tem exatamente metas a cumprir, objetivos a atingir, até porque o teu objetivo, ele te impulsiona, né? Porque se tanto faz para você se vendeu 1, vendeu 2 ou vendeu 5, porque você vai viver de acordo com o que você tem naquele momento, você fica sem desafio pessoal. Né? Assim, eu vendi 1, tá bom. Eu vendi 2, uhul. Vendi 3, vão torrar. Não pode ser assim, né? Então, eu acho que o primeiro passo aí é você planejar.
planejar como é que você pode ter os menores custos possíveis, mas para você manter uma qualidade de vida, claro, e o quanto que você pode, desse montante que você tem a cada momento que entra a receita, já que você não tem salário, quanto você pode reservar para construir uma reserva, para você criar uma reserva financeira, o quanto que você pode pegar desse percentual para investir. E eu acho que é engraçado falar isso quando a gente fala, quando você ouve qualquer tipo, eu não sou especialista em finanças, mas quando você ouve qualquer especialista em finanças, eles falam o seguinte: primeiro você se paga para depois pagar o resto, né? Então, qual é a lógica disso? É que primeiro você tem que criar a sua reserva e o resto você vai viver de acordo com aquilo que você pode pagar. E isso é um erro muito comum, né? As pessoas gastam quanto tem. Então, se eu ganho 1.000, eu gasto 1.000. Se eu ganho 10.000, eu gasto 10.000. E se eu ganho 20.000, eu arranjo um jeito de gastar também os 20.000. É do ser humano isso. Mas quando você tem planejamento, você coloca o pé no chão. E aí você começa a perceber, não, eu posso viver. Porque tem gente que vive com 1.000, não tem? E tem gente que 10.000 não é o suficiente. Também não acontece? É verdade. Por quê? Porque não está planejando por trás disso. Então, eu acho que para quem não tem essa certeza de que vai ter uma renda a cada mês, essa questão de criar uma reserva financeira e de saber que isso é um sacrifício necessário para que você tenha lá na frente um resultado permanente, né? Então, hoje eu faço sacrifícios, acho que a disciplina também é importante nesse aspecto, né? A disciplina, porque não é fácil você falar, eu vou trocar de carro ou eu vou guardar o dinheiro, né? Eu vou fazer uma viagem, uma festa de 15 anos para minha filha ou eu vou guardar uma parte desse dinheiro. Mas é importante, porque senão a gente fica vivendo só o hoje e sem planejamento, sem meta, sem desafio, você vai estar sempre correndo atrás da próxima venda. E aí eu acho que também causa um desespero, né? Imagino. E aí você fica mais em cima do cliente, porque uma coisa é você estar muito confortável para você fazer uma oferta para um cliente. Outra coisa é você estar desesperado porque você depende daquela venda ali para pagar as contas. Então, essa questão de você criar essa reserva financeira é até para você melhorar o seu desempenho, né? Acho que tem todos os aspectos aí envolvidos. É verdade. O controle da ansiedade, você falou no desespero de depender daquela venda para poder pagar contas, enfim, resolver alguma situação financeira. E nós, na condição de compradores, seja comprador de imóvel, comprador de carro, comprador até de roupa, a gente percebe isso. A gente percebe isso. Então, o controle da ansiedade, ele é muito importante para a desenvoltura do atendimento do corretor junto ao cliente dele. Porque o cliente percebe o nervosismo, a ansiedade. Muitas vezes está mostrando, está dentro de um decorado mostrando, mas já está perguntando, já está com a ficha de cadastro na mão, ou já está perguntando como ele vai pagar, ou já antecipadamente já diz a ele que tem um desconto. E eu sempre bato na mesma tecla, que desconto é para ser negociado, eu já falei aqui antes. O negócio em si, ele só tem valor quando você agrega valor e você sabe negociar ali um possível desconto, se houver. No mercado imobiliário, geralmente tem o desconto. Então, isso é que faz o diferencial. Eu falo sempre, o corretor, ele, para saber metragem, número de vagas, número de quartos, posição do sol, isso tudo, ele pode puxar uma folhinha e mostrar ao cliente. Não é feio, ele olha e lê. Agora, negociação, você não vai puxar uma folha sobre como negociar com aquele cliente, até porque cada atendimento é um atendimento diferente, e você não vai puxar uma folhinha e vai dizer, bom, eu sou uma pessoa séria, então eu vou lhe atender da seguinte forma, ou eu sou uma pessoa alegre ou brincalhona e eu vou lhe atender de outra forma. Não existe fórmula. Então, tem que praticar, tem que aprender e praticar. E tudo aquilo que te tira do conforto te faz crescer. Não é? Tudo aquilo que tira... tudo aquilo que tira você do conforto faz você crescer. Se você quer correr uma maratona, eu faço sempre analogia com a maratona, que a gente sempre imagina aquelas corridas de 42 quilômetros, aquelas corridas longas, de muitas horas, onde normalmente o atleta ele chega já exaurido, já se arrastando no final.
Aquilo ali é um exemplo claro de ter objetivo, de sair da zona de conforto e lutar para conquistar ali. Que não seja o primeiro lugar, mas pelo menos cruzar a linha final. Então, você tem que sair da tua zona de conforto. Se você está confortavelmente, se você está acomodadamente, pode contar que você não está crescendo. Mas fala, Bárbara. Essa questão que você falou de puxar a tabelinha e tal, quem estuda a neurolinguística, quem estuda vendas, né? Porque as pessoas falam que venda a pessoa, fulano nasceu com o dom de vender. E já está comprovado que ninguém nasce com o dom de vender. Opa! Que vender é uma questão de técnica, né? Então é importante ter técnica para que você saiba vender. Só que para quem conhece essas técnicas de venda, a gente sabe que as pessoas, na verdade, elas compram pela emoção. E elas elas procuram a razão para justificar aquela compra. E quando a gente fala de imóveis geralmente, né, quando não é do investidor, mas na maior parte das pessoas, as pessoas compram para morar, né? Tem muito uma relação com o sonho. Então, saber que é muito mais do que uma tabela, né? É você saber como você conduz aquele processo. Porque as pessoas compram mesmo pela emoção. Então, se você está ali gerando esse relacionamento, né? Entender, ouvindo, né? Ouvir é muito importante, né? Não é você falar, porque às vezes as pessoas conhecem muito o produto e começam a falar, o produto tem isso, o produto tem aquilo, é bom por isso, olha, o sol da manhã, e a quadra, e o play, e a vista. E esquecem que as pessoas compram muito. Mas por que a pessoa está comprando? Ah, porque casou, porque a família cresceu, porque vai mudar de cidade. Então, acho que o primeiro passo aí para você fazer uma boa venda é você ouvir o cliente. Às vezes você quer muito falar como você sabe e você não ouve. Às vezes você perde uma oportunidade de comprar porque você não usou o argumento certo, né? Não pegou a emoção certa do teu cliente. Então, ouve antes para você conseguir identificar qual é o gancho ali, qual é o gatilho que você vai conseguir utilizar para você fisgar aquele cliente no bom sentido. E é só ouvindo que você faz isso, né? É verdade. Saber ouvir, o bom vendedor, o bom corretor é aquele que identifica a real necessidade do cliente. Como eu falei antes, o cliente compra pelos motivos dele, não pelos motivos do vendedor, não pelos motivos do corretor. Então, quanto mais você souber aquilo que o cliente está buscando, a condição dele financeira, isso existem formas diversas, que numa conversa, num bate-papo profissional, você vai conseguindo ganhar a confiança desse cliente e vai conseguindo ter essas informações. Porque ele vai ter a certeza que você não está querendo apenas saber, você está querendo se informar para poder oferecer o melhor imóvel para ele, seja o imóvel pronto ou o imóvel em lançamento. Então, não adianta sair oferecendo, despejando todos os imóveis que você encontra, e eu já vi casos assim do corretor dizer, olha, eu trabalho com todos os imóveis do Rio de Janeiro. Não vai conseguir ter sucesso. Você precisa ser especialista. Se você trabalha com imóvel pronto, se especialize. Se você trabalha com lançamento, se especialize. Se você trabalha com Minha Casa Minha Vida, se especialize. Zona Sul, ou Zona Norte, ou Zona Oeste, enfim, se especialize. Existem profissionais, corretores de imóveis, que ganham muito bem trabalhando dentro apenas de condomínios. Dentro da Barra da Tijuca, ou em outros condomínios. Por quê? Porque ele é melhor que os outros? Não, mas ele se especializou. Quando a gente tem algum problema, vamos colocar um problema de saúde, uma dor, seja uma dor no joelho, por exemplo, eu vou procurar um especialista. Eu não vou procurar um clínico geral, a não ser que eu esteja com uma dor urgente, né? Mas normalmente eu vou procurar um especialista. E é esse especialista que você tem que se tornar. Um corretor especialista, onde o cliente identifique logo nos primeiros minutos que você é que tem a solução para o problema dele. Não é isso? E aí, em relação ao que eu vejo muitas vezes, Bárbara, é que o corretor ele precisa ser proativo. Ele não tem que ficar simplesmente aguardando o lead chegar no telefone, o lead chegar no e-mail ou no aplicativo do celular dele. Ele tem que correr atrás. O que você orienta as tuas alunas, as tuas mentorandas em relação à venda, em relação a negócios, a proceder? Como é que você pode nos ajudar, dando dicas?
Então, eu acho que a proatividade ela vai servir para qualquer segmento, né? Porque até alguém falando, olha o tempo. Não sei se você vai deixar gravado, Vai ficar mas eu gravado, falo sim. muito mesmo. E, então, assim, proatividade eu acho que é para tudo na vida, né? Porque. E quando você fala do corretor que é um você SA, né? É você que. O teu resultado depende exclusivamente de você. Então, se o resultado depende de você, como que você vai deixar essa possibilidade de resultado na mão de terceiros, né? Então, voltando àquela questão que a gente falou de conhecer todo o processo, de dominar todo o processo, ok, você trabalha numa imobiliária, numa corretora que te entrega os leads. Mas será que você já não tem uma base de clientes que o imóvel que você quer vender naquele momento já tem a ver com o perfil de alguém na tua base de clientes? Ah, mas eu já recebo leads. Ok, você não tem como ampliar essa base. Hoje tem tanta ferramenta digital, muitas delas você pode usar até gratuitamente, outras você pode fazer anúncio, enfim. Mas se você fica parado esperando, né, igual um ponto de táxi, né? Fica lá esperando, a tua chance de conversão diminui muito, né? Então, aquela base de clientes que a gente falou lá, se estiver segmentada, se estiver funcionando bem, vai lá e olha, né? Faz um cruzamento de informação, que imóvel que você tem, qual é a sua especialização, qual imóvel você tem, quem poderia ter interesse. Porque ficar. E aí, se você. Ah, mas agora não tem, estou começando agora. Então, começa também a criar uma rede social para você gerar autoridade, para você se tornar conhecido, faz parceria, mas não fica parado, né? Acho que parado realmente a tua chance Não vai de resultado. resolver. Não, né? E aí, Bárbara, Depender só assim, rapidinho para a gente encerrar, que eu estou vendo aqui que já já vai terminar. Visão de futuro. O que você acha em relação a metas, os objetivos? Rapidamente, o que você acha que o corretor tem que ter em mente para poder ele ter um sucesso? Vamos dizer, daqui para o final do ano, as metas que ele tem de curto, médio e a longo prazo. Primeiro, eu acho que ele tem que ter, de fato, muita clareza de quais são essas metas dele. De curto prazo, ou seja, daqui até o final do ano, médio prazo, por um ano, 5 anos, aí para ter um norte, né? Para onde é que eu quero caminhar? Ah, eu quero ser o melhor corretor dessa imobiliária onde eu trabalho. Eu quero pessoalmente ter conquistado um novo imóvel, enfim. Ele precisa ter esses marcos de planejamento dele para que ele tenha motivação para alcançar. Então, se você não tem, se você hoje olhar para a tua vida e falar assim, nossa, eu não sei o que eu quero, então para começar a colocar no papel. Porque senão qualquer caminho vai servir, né? Se ganhou 1.000, tá ok. Se ganhou 10.000, tá ok. Se ganhou 100.000, tá ok. Se conseguiu alguma coisa que ele queria, ok. Se não, também, tudo bem. Então, coloca no papel os teus desafios. As pessoas têm o ser humano precisa de desafio. Então, coloca de forma concreta o que você quer conquistar até o final do ano, em 1 ano, 5 anos. E aí pensa, o que eu tenho que fazer para conquistar esse objetivo? E aí transforma em plano de ação. Olha, para eu conseguir vender mais 5 imóveis, eu preciso prospectar 50 pessoas. Para eu conseguir ser o melhor da minha região, eu preciso ter uma conversão de X. E a partir daí você começa a ter metas claras e mais fáceis de alcançar. Se você não sabe o que você quer, como é que você vai ter resultados? Tem razão. Isso aí. Pessoal, olha, vamos encerrar por aqui, porque já já o tempo já vai terminar. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Bárbara. Muito sucesso. Obrigada a você. E parabéns de novo para vocês todos. Para todos os corretores, parabéns e continuem nesse desafio que todo mundo precisa, em algum momento vai precisar do trabalho de vocês, com certeza. Um beijão em todos, desculpe a tosse. Alguém está falando ali, ó, Serafim, A base de água. Ó. Foi ótima. Alguém está falando que a live foi ótima. Gostou. Beijão para todos. Obrigada a você, Serafim. Saúde aí para você, saúde para todos. E